Eu sou o Homo sapiens sapiens 1.0.4. Hoje eu vou contar para vocês como cheguei aqui de fato. Então, é uma história simpática, né? Mas é a nossa história. Como é que a gente chegou até aqui? Eu tive a honra de conviver com um sujeito quando eu trabalhava no Ibope, chamado Luiz Antônio Silveira da Mota, era um engenheiro. E ele costumava dizer, quando a gente ficava aflito, quando começou, lá pelo ano 2000, essa revolução, essa evolução acentuada tecnológica, a gente ficava aflito porque a gente tinha a obrigação de medir a interação das pessoas com o conteúdo. E a gente dizia, Luiz Antônio, como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer com toda essa tecnologia chegando? Como é que a gente vai medir tudo isso? E ele chamava a atenção da gente dizendo, olha, apesar de toda a evolução tecnológica, o ser humano ainda está na versão 1.0. A gente usa os mesmos recursos sensoriais para interagir com o mundo. Isso não mudou. Então, a nossa constante nesse trabalho é o ser humano. E a gente está na versão 1.0. Ponto 1, quando descobriu, né, quando começou a plantar. Ponto 2, quando descobriu a alavanca. Ponto 3, e assim sucessivamente, até chegar na versão atual nossa, em que a gente está tentando controlar o mundo e a natureza, que é a versão 1.4, agora também com atitude digital. É interessante, né? Porque veja o comentário que o Luiz Antônio fez. Ele falou que a gente tem o mesmo repertório sensorial, né? Vocês assistiram todos aqui o filme Lucy? Legal, né? Tem essa cena do filme Lucy em que a Lucy, protagonista, encontra o Homem das Cavernas, né? E é uma cena bacana porque ela coloca a gente diante dos dois extremos, né? Do começo da evolução do Homo sapiens, com ela representando a final, né? Aquilo que a gente imagina que seja o final da evolução do Homo sapiens. E se vocês lembrarem do filme, essa evolução é toda sensorial, é toda perceptiva, né? Ela começa vendo coisas que ela não via, ela começa percebendo, sentindo, se conectando por outros meios, né? Então esse caminho sensorial é um caminho interessante, é um caminho de percepção, de consciência. E não era uma ideia nova, né? Porque, se vocês lembrarem, teve um filme um pouquinho mais antigo do que esse, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Essa é a cena do monolito, é quando a gente tem lá duas tribos de macacos, né, que na época se acreditavam que eram os nossos antepassados, hoje há dúvidas, estavam lá disputando por uma fonte de água. Aí um grupo dá um cacete no outro grupo, o grupo que perdeu foge e encontra esse monolito. Ao encontrar esse monolito, um dos macacos toca o monolito. Naquele momento ele tem um brilho de consciência. E ele toma consciência de que ele pode fazer as coisas diferentes. Ele imediatamente vê um pedaço de osso que estava ali perto e pensa que ele pode transformar aquele pedaço de osso numa arma. E aí ele conta isso para os amigos dele, e eles se armam de pedaços de osso, vão lá e dão um cacete naquele pessoal que tinha tirado eles da fonte d'água e pegam a fonte de água. E tem várias mensagens interessantes no filme, e essa é a primeira delas, né? Porque aí quando eles ganham, eles jogam o osso para cima e esse osso se transforma numa espaçonave. Então a tradução disso é que a história da humanidade, nesse lapso, ela nasceu ali e ela continuou ali. Uma história de dominação, né? De uso da consciência para dominar, para conquistar. Quer dizer, o propósito da humanidade, a partir dela haver adquirido a consciência, a capacidade de desenvolvimento, tecnologia, etc., tal, foi o domínio. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas essa é uma grande pergunta, né? Qual é o propósito? Por que a gente está aqui? Para que a gente está aqui? A filosofia, em tese, é essa arte de discutir, de buscar esse conhecimento a respeito de quem a gente é, por que a gente é, né? E é interessante que a gente, aqui no mundo ocidental, a gente tem como referência para a filosofia grega. Eu coloquei aqui alguns dos principais filósofos gregos desse começo da filosofia, começando por Protágoras, que foi o cara que disse que o homem é a medida de todas as coisas. É um pensamento quântico. Foi um pensamento transformador. Aí todas as escolas que vieram depois dele, isso foi por volta de 500 a.C., começaram a discutir algo do tipo, olha, acho que a gente não vai descobrir
Por que a gente está na Terra? Qual é a razão metafísica da nossa existência? Mas a gente pode discutir o que a gente vai fazer enquanto está aqui. Pode escolher um propósito para a nossa permanência. O propósito que a Tati referenciou como sendo dela. Eu vou evoluir, eu vou aprender, eu vou compartilhar. Vou ajudar os outros a evoluírem também, porque me parece um propósito bacana, né? Os gregos daquela época disseram, olha, o propósito talvez mais bacana para o ser humano, mais nobre, mais interessante, é ser feliz. Como é que a gente vai ser feliz? Aí começou a discussão, né? Porque assim, na hora de fazer o plano, as pessoas concordam. Na hora de executar, cada um tem um jeito de fazer. Esse primeiro cara aqui, o Aristipo, ele foi um dos principais fundadores da escola hedonista. Hedonismo, como você bem sabe, é a busca do prazer. A escola hedonista, muito simplificadamente, dizia, olha, para ser feliz a gente tem que ter prazer. Tem que enfiar o pé na jaca mesmo. Vamos atrás, fazer coisa gostosa, coisa bacana, tal. Pô, e a gente, né, tá se divertindo, tamo de boa. Aí, esse outro cara aqui, o Epícoro, falou, não, menos pelo seguinte, esse negócio de buscar o prazer, ele frustra. A gente vai em busca do prazer e às vezes não dá certo, a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar triste, vai ficar infeliz. É melhor a gente não buscar o prazer, a gente devia, na verdade, tentar evitar o desprazer. Evitar o sofrimento. E quando pintar um prazerzinho de vez em quando, tá bom também. O Zenão, ele era estoico. Ele falou, não, também não vai dar certo. Porque é o seguinte, você cai, quebra a perna, o teu primo morre, você tem uma perda qualquer, até você vai ficar chateado. Não adianta tentar evitar o sofrimento, porque o sofrimento de fato acontece. É inevitável. Então o negócio é desapegar. Não vamos esperar nada, não vamos nem buscar prazer, também não vamos buscar evitar o sofrimento, não vamos buscar nada. Se a gente não buscar nada, a gente não tem como ficar chateado, né? A gente vai desapegar. Desapegar. Já ouviram essa expressão? Desapega? Hashtag desapega. Esse cara aqui, Zenão. Quase todo pensamento da nossa sociedade ocidental, depois disso, inclusive o pensamento religioso, está fundamentado no Zenão e no Epícoro. Acho que todos vocês já conhecem essa imagem, né, do Da Vinci. Como tudo que o Da Vinci fazia, tinha um monte de código enrustido, né? Você tem duas imagens do homem sobreposto. Então, ao deixar essa posição crucificada, ele sai do quadrado, que é o que delimita a posição crucificada, e passa a expandir a sua percepção e a sua consciência, né? No fundo, era um recado à época para essa ideia de você se libertar da religião, sair da caixinha, né, e ter liberdade para se movimentar, liberdade de ser. Mas vamos dizer, outro recado disso é, de novo, volta o antropocentrismo, o homem no centro do universo. Mais para frente, agora já estou aqui em 1840, o Kierkegaard é o cara que dizia o seguinte, essa pergunta, o que a gente está fazendo aqui, essa pergunta existencial, ela é que origina uma angústia visceral no ser humano. Todo ser humano tem essa angústia, ela é atávica, ela é permanente, que é responder de alguma maneira essa pergunta. Eu contei essa história toda para chegar na Idade Moderna, onde Maslow, vocês também devem conhecer esse cidadão, ele escreveu bastante, ele é um psicólogo industrial, falou, olha, como é que as coisas funcionam na vida mesmo, né? Tirando essa parte da filosofia, da angústia existencial, né? Na prática é o seguinte, o sujeito, ele tem necessidades fisiológicas, enquanto ele não resolver isso, que é comer, ir no banheiro, essas coisas todas, nada mais importa. Aí depois vem as necessidades sociais, que é aquela coisa da família, do amor, do afeto. Quer dizer, eu já estou bem, eu tenho comida em casa, eu estou seguro, eu tenho onde morar, agora eu quero constituir uma família, eu quero casar, eu quero ter amigos, eu quero, né? E depois disso vem a questão que a Tati estava colocando. Evolução, autoestima, quero evoluir, quero ser uma pessoa melhor, tal, né? Até chegar à questão da autorrealização. Essa é a proposta de Maslow, dizendo, olha, é assim que a coisa funciona. Então, é assim que a gente tem que lidar com o mundo. Esse pessoal de baixo é o pessoal que alimenta revoluções. Porque é o pessoal que está muito fora do esquema. Está perdendo o jogo feio e precisa sobreviver. Aquele pessoal de cima é o pessoal que alimenta a evolução,
Aquele pessoal que compra o discurso, não, vamos devagar, a gente vai aprendendo, vamos fazendo, as coisas estão melhorando. E esse pessoal do meião é o pessoal que não quer mudar nada agora. Tá bem, eles estão razoavelmente bem, já tem seu emprego, já tem seu salário, já tem algumas coisas na vida, agora a gente quer manter o status quo para aproveitar durante algum tempo, né, para poder curtir a vida. Essas coisas são importantes porque elas definem nossa relação com o mundo. Tem gente que quer destruir o mundo, tem gente que quer evoluir o mundo e tem gente que não quer mudar nada porque tá bom do jeito que tá. E assim é a nossa sociedade. Tem uma outra visão parecida com essa, que é a visão do Ken Wilber. Então, ele tem justamente uma perspectiva de consciência com relação a isso. Em vez de falar de necessidades fisiológicas e etc., ele fala, não, cara, o negócio é o seguinte, a gente caminha numa espiral de evolução da consciência, que começa com o sentido de sobrevivência, com a necessidade de sobreviver, depois evolui para a construção de família, depois para a conquista do poder, né? Se é você, depois um pequeno grupo, depois a conquista do teu espaço próximo. Uma vez que você esteja assegurado, porque quando você, vamos dizer, está seguro e conquistou o teu espaço, você pode, então, tranquilamente começar a questionar e pensar e partir em busca da verdade. Depois você vai evoluir, depois você chega à consciência de que sozinho, só a tua família, só a tua cidade, você não vai resolver todas as coisas. A humanidade precisa caminhar junto, porque se você acalma, tranquiliza, busca evolução, mas o vizinho é um bando de maluco que vai te invadir no dia seguinte, não adianta nada, você tem que continuar armado, tem que ter bomba e tal. Então a gente chega no meme verde ali em cima, depois passa para a questão de, já que agora estamos juntos, vamos seguir aprendendo, evoluindo nesse aprendizado, e por último descobre que faz parte de uma força maior e Deus faz parte de nós e nós fazemos parte de Deus, é a integração total do mundo, é a visão dele. Imagina que a gente acaba com essa conversa e vamos pro bar aí do lado. Vamos fazer um happy hour. Pode imaginar e pode fazer também, não tem problema nenhum. Mas a gente chega lá, tem uma mesa com 10 pessoas. E as 10 pessoas têm, vamos dizer, 6 tomando refrigerante e 4 tomando água. A gente acha estranho isso para um happy hour, né? Plena terça-feira, que a gente sabe que é o dia oficial do Vamos Beber, logo depois de segunda, quarta, quinta e sexta. Mas tudo bem, daqui a pouco chega um garçom naquela mesa, fala qualquer coisa com o pessoal da mesa que a gente não conseguiu ouvir, e imediatamente 6 daquelas 10 pessoas põem de lado aquilo que estão bebendo e pedem um chopp. Eis porque a figura do chopp. Pergunto, o que o garçom falou para aquele pessoal que fez com que eles mudassem de água e refrigerante para chopp? Quem quer arriscar um palpite? É de graça, chopp em dobro, bom, que mais? Deu horário, tocou o sino. Mais alguma sugestão? Carona amiga, oferecer um carro para levar todo mundo para casa. Então, como a história é minha e o garçom é meu, eu vou dizer para vocês o que falou o garçom. O garçom chegou lá e falou o seguinte, pessoal, a máquina que estava quebrada lá consertou, agora tem chopp. Então, qual é a moral dessa história? O pessoal chegou lá e daquelas 10 pessoas, 6 queriam tomar chopp. Mas não tinha. Não tinha. Tá bom, então traz um guaraná, traz um copo d'água. Né? A nossa relação com a tecnologia é exatamente a mesma. A gente tem um monte de coisa que a gente quer fazer. E a gente não faz, porque não tem chopp. Né? A tecnologia é o chopp. Quando ela chega, ela possibilita que a gente faça coisas que a gente já está afim de fazer. Ela ajuda, ela facilita. Né? Depois a gente até pode inventar necessidades novas e desejos novos, mas o primeiro momento da tecnologia é exatamente isso. Essa ideia de que a tecnologia muda a sociedade é balela, é um processo interativo. O que muda a sociedade é a possibilidade de fazer coisas que ela não podia fazer antes, através do uso da tecnologia. Chegou, você faz uma coisa que você não fazia, e aí o fato de você fazer uma coisa que você não fazia cria sinapses novas no seu cérebro e muda a tua visão de mundo. E aí a sociedade muda. Então não é bem a sociedade que mudou, né? Por conta da tecnologia. A sociedade mudou por conta dela mesma, pelo exercício de alguma coisa que a tecnologia permitiu que ela passasse a fazer, mas que ela já queria ter feito antes. Então o desafio para as empresas, assim como o nosso desafio pessoal é a busca de um propósito, o desafio para a empresa é também, de certa forma, de alguma maneira, se alinhar ao propósito, tanto de quem trabalha com ela, como de quem
é atendido por ela. Então, a gente fala de mudar dentro do ambiente a zona de conforto, o propósito, a cultura, para poder aproveitar a tecnologia da maneira cada vez mais abrangente. Tem todo um outro pedaço da economia que faz o contraponto para esse mundo do compliance empresarial, que é a economia criativa. Tem um cara chamado Vlatko Vedral, e ele fala que o universo é construído de informação. Não é matéria nem energia. É informação. A gente constrói esse universo todo com informação. Lembra lá do Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, porque o homem constrói o mundo a partir da informação que ele recebe. E toda vez que a gente cria, a gente transforma o mundo porque a gente agrega informação ao mundo. É a nossa oportunidade de construir esse mundo novo. É a nossa oportunidade de interferir com esse mundo novo. É a nossa oportunidade de usar a tecnologia que está aí, as coisas que estão aí, para fazer coisas diferentes mesmo. Para fazer o mundo ser diferente a partir da informação que a gente incorpora no mundo. De qualquer forma, como o título da palestra é Atitude Digital, eu preciso, no mínimo, dizer o que eu considero que é atitude digital. Propósito, criatividade, colaboração e, principalmente, a liberdade de ser. Para que a gente possa aproveitar tudo isso que a tecnologia pode oferecer para a gente, que o mundo digital pode oferecer para a gente precisa ter liberdade de ser. A gente precisa explorar isso, precisa buscar dentro da gente aquele conhecimento nativo, aquilo que a gente sabe, ser um pouco mais flexível, ser mais colaborativo. A gente vai fazer isso junto. A gente tem que ir para aquele meme verde lá do Maluco do Kim. Né? Tem que olhar para a humanidade, a gente tem que fazer isso junto, não dá para fazer sozinho. É bacana porque quem está na economia criativa e no mundo digital vivencia isso. Então a gente pode influenciar a política, a gente pode influenciar todo mundo, pode influenciar as pessoas, mas em algum momento isso também vai ter que chegar às grandes corporações. A boa notícia é que as grandes corporações têm na sua pauta a transformação digital. E ao ter na sua pauta a transformação digital, elas vão ter que comprar o pacote inteiro. É isso. Respondi a proposta de falar sobre a atitude digital e a incorporação ao Homo Sapiens 1.0.4, porque eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu sou o Homo Sapiens Sapiens 1.0.4. Obrigado. Eu sou Alexandre, em busca do propósito. Nem cargo, nem dinheiro. Quero ter o meu negócio. E dizer que não mudei. Eu continuo tal e qual. Eu só incorporei foi a atitude digital. Eu sou o Homo Sapiens Sapiens 1.0.4. Eu só sei que não sei. Tô aqui com vocês e muito grato.